Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer o exercício 7 da lista 2, que diz o seguinte: quantas gramas de óxido de cobre obtemos quando utilizamos 2,54 gramas de cobre? Bom, nós temos ali, então, a reação química, né? 2 átomos de cobre mais um átomo de gás oxigênio vai nos dar, então, 2 átomos de óxido de cobre. Bom, os elementos químicos envolvidos aqui no exercício, então, a gente percebe que é o óxido de cobre e o cobre, certo? Então, nesse momento, o gás oxigênio a gente simplesmente ignora. E nós vamos pensar apenas, então, no óxido de cobre, que é o CuO, e vamos pensar no cobre. Bom, agora nesse primeiro momento a gente vai olhar para a reação química e vamos olhar para os coeficientes estequiométricos, né? A quantidade de mols que a gente tem. Bom, a gente tem 2 mols de cobre que são consumidos e nos dão 2 mols de óxido de cobre. Ou seja, a relação de óxido de cobre e cobre está de 2 para 2. Tudo bem? Bom, o exercício, gente, ele está pedindo quantas gramas de óxido de cobre a gente vai obter se a gente utilizar 2,54 gramas de cobre, tá? E não está falando em mols, e sim em gramas. Então, nesse momento, a gente deve utilizar aquela conversão que a gente aprendeu em aula de transformar de mols para gramas. Ou seja, a gente sabe que 2 mols de óxido de cobre nos dão 2 mols de cobre, ou vice-versa. E então, a primeira coisa é transformar esses 2 mols de cada uma das substâncias para gramas, certo? Lembrem que existe aquela fórmula que é o N é igual a M dividido por M maiúsculo, onde o N é o número de mols, o M é a massa e o M maiúsculo é a massa molecular. Para isso, a gente vai precisar, então, da tabela periódica para pegar a massa molecular de cada uma dessas substâncias químicas. Bom, com a tabela periódica em mãos, a gente pode observar aí, então, a massa molecular dessas substâncias. A gente tem, então, o cobre. Então, vamos pegar aqui a massa molecular do cobre e vamos precisar também da massa molecular do oxigênio. Bom, a massa molecular do cobre, a gente pode procurar aqui na tabela periódica. O cobre, ele está aqui, ó, é o 29, o número atômico 29. E a massa é 63,546, a gente arredonda assim, nesse caso, para cima, né? Então vai dar 64. Massa molecular do cobre, 64 gramas por mol. E a massa molecular do oxigênio, 16. Que é 15,99, né? 16 gramas por mol. Então, a massa molecular do óxido de cobre, né, que é o CuO, vai ser 64, que é um átomo de cobre, mais um átomo de oxigênio. 16, 64 mais 16, 80 gramas por mol. Então, aqui, ó, a gente pode transformar esses 2 mols de óxido de cobre para gramas, certo? Então, vou fazer aqui em preto. A gente vai aplicar nessa formulazinha aqui, ó. Então, o N é o número de mols, a gente tem 2. 2 é igual a M minúsculo, que é a massa que a gente quer descobrir, dividido pela massa molecular do óxido de cobre, que é 80. Multiplicando em X, a gente vai ter M igual a 160 gramas, certo? Então, aqui, ó, a gente vai transformar então esses 2 mols para gramas, nós temos 160 gramas. Mesma coisa para o cobre, aplicando na mesma fórmula, a gente tem 2 mols, é igual a M minúsculo, a gente quer descobrir, dividido pela massa molecular do cobre, que é 64. Multiplicando em X, M é igual a 128 gramas. Muito bem, 128 gramas. O exercício ele está nos dando a quantidade de gramas de cobre que foi consumido, né, nessa reação química.
que foi 2,54. Então, vou colocar aqui, 2,54 gramas. E está pedindo quantas gramas de óxido de cobre que a gente vai obter nessa reação. O óxido de cobre é esse cara aqui, então é X. O cobre, a gente já colocou aqui 2,54. Agora, gente, com esta informação que eu estou circulando, a informação aqui em preto, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Observe que essa regra de 3 ela vai ser diretamente proporcional, né, sem problemas. Como falei em aula, né, nessas reações químicas, a regra de 3 ela sempre vai ser diretamente proporcional. Então, aqui a nossa relação vai ser 160 sobre x é igual a 128 sobre 2,54. Multiplicando em x, a gente fica com 128x, né? X vezes 128, é igual a 160 vezes 2,54. Vamos fazer isso na calculadora. 2,54 vezes 160. Isso dá 406,4. 406,4. Bom, finalizando a continha, a gente vai ficar com x igual a 406,4 dividido pelo 128, né? Que vai passar dividindo ali. Ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Fazendo essa conta aqui, então, dividido por 128, a gente fica com 3,175. 3,175 gramas.